Eu só acho que o Tite não tem nenhuma responsabilidade, ou se tem, ela é muito pequena. Talvez uma escolha ou outra equivocada na escalação. Eu acho que até que as substituições dele foram boas, o time estava com menos um homem. O grande problema do Flamengo passa por parte do elenco, né? Elenco preguiçoso, acomodado, desinteressado, sem vergonha, na verdade, não é nem vergonha. Eles não têm vergonha de fazer o que eles fazem, é isso que eu quero dizer. O sem vergonha aí cabe dessa maneira. O sujeito não tem vergonha, não se constrange de fazer, de protagonizar o que eles protagonizam. Né? A expulsão do Gerson, por mais que a arbitragem brasileira seja o que é, né? O VAR intervencionista e tudo mais, eu acho que ela foi exagerada, porque não tem uma cotovelada, mas aquele braço, a gente sabe como é que é no Brasil, o jogador tem que ter o mínimo de cuidado, né? Aí ele foi expulso contra o Al Hilal, lá no Mundial de Clubes, e foi expulso de novo. Aí sai do campo com aquela carinha de, ai, não fiz nada. Faça-me um favor, meu amigo. Esse cara foi repatriado pelo Flamengo lá, foram buscar de volta. Qual o compromisso que ele tem com o clube, tudo? Parece muito pequeno. Outro dia fez um gol da vitória contra o Vasco, parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Todos eles estão em dívida com a torcida, todos eles. O Flamengo é uma vergonha, assim, uma vergonha muito grande. E o presidente do Flamengo está em silêncio, não ouve ninguém, só o pessoal do departamento de futebol, que são, ao lado dele, os responsáveis por esse caos. Então, agora apontarem o dedo para o Tite, pelo menos parece que o torcedor está percebendo que não é o Vitor Pereira, o Sampaoli, o Paulo Souza, o Renato, o Dorival, o Rogério, não são esses caras, e agora o Tite, eles não são os maiores responsáveis. Os maiores são os jogadores e os dirigentes, não necessariamente nessa ordem, né? Agora, o Bragantino, ele perdeu um jogo, é verdade, mas foi uma derrota em 10 jogos, né? Exato. Os 10 últimos jogos, ele empatou 2, se não me engano, e perdeu 1, ganhou 7. É um retrospecto muito bom. E eu estava vendo aqui os números aqui do SofaScore, é o que menos perdeu, 5 vezes, é o primeiro, é o que menos, é o que mais ficou jogos sem sofrer gol, 15 jogos, é o que mais rouba a bola no ataque, é o segundo que menos sofre finalizações, é o segundo que mais finaliza. Os números são muito bons, defensivos e ofensivos. O Arnaldo falou algo importante, que é o fato do time não ter essa pressão por cobrança, joga muito mais leve, muito mais à vontade. E, claro, não tem, de repente, o apoio de uma torcida, uma tradição, uma camisa, aquelas coisas todas, né? Mas tem essa leveza que pode contar com ela, de repente, numa reta final. E matematicamente, ele está mais próximo, em tese, pode ficar, aliás, mais próximo do líder do que o próprio Palmeiras, porque ele tem um jogo, mesmo número de jogos do Botafogo, né? E vai enfrentar o Botafogo, isso é um ponto importante, que o Palmeiras não enfrenta mais. O Bragantino vai jogar em casa contra o Botafogo. Então, está 4 pontos atrás. Se o Bragantino vencer na próxima rodada e o Botafogo empatar com o Vasco segunda-feira, o Bragantino passa a depender só dele para ser campeão, correto? Porque aí ele fica... 2 pontos atrás, com o mesmo número de jogos, ele pode vencer e passar à frente. Então, é o que está mais próximo na matemática, né? Isso é teoria, evidente, de superar o líder do campeonato. O líder do campeonato que está comentando, aliás, essa semana. É engraçado isso, né? A gente fala as coisas aqui, aí quando você acerta o comentário, aí você volta a falar sobre a questão, o elemento diz que você está sendo oportunista. Eu tive que postar nas minhas redes sociais essa semana o vídeo do dia 24 de julho, quando eu falei uma série de coisas sobre o Botafogo que por acaso estão acontecendo. Não é que aconteceram, estão acontecendo. A escolha errada do técnico, um técnico sem nenhuma experiência. Gente, os 2 gols do Palmeiras, terceiro e quarto gols, é um negócio vergonhoso, pô. Linha de passe na área. O Murilo chapando no final ali. Quem que treina a defesa do Botafogo? Tem alguém que treina aquilo lá? Ah, mas saiu o Adrielson. Pô, você tem 9 jogadores ainda de linha. Então você tem que ter a capacidade de se organizar para ter uma defesa, uma artilharia antiaérea ali para defender os minutos finais. Os gols do Palmeiras, a maneira que eles são feitos, os 2 últimos, é um negócio vergonhoso. O Botafogo se desmanchou, né? Agora é interessante também que houve muita vista grossa na mídia para a situação que aconteceu no clube. Os jogadores não queriam o técnico, o gestor, que agora está batendo de frente com a CBF, lá reclamando em inglês, só fala inglês. O Sampaoli não fala português, o João Tex também não fala nada de português, só fala inglês. Já está um tempo aqui, mas não sabe falar português, só fala inglês. Demitiram o técnico e colocaram quem os jogadores queriam, não foi isso? Lúcio Flávio? Foi isso, exatamente. Agora, por que não se cobra dos jogadores do Botafogo? Né? Tem que cobrar também. Aí, resolvam agora, rapaziada. Vocês não queriam esse técnico? E outra coisa, quando saiu o Luiz Castro, o Lúcio Flávio não servia para substituir o português por 4 jogos, até que o novo treinador chegasse. Pegaram o Caçapa lá da França e puseram. Agora ele serve para ser o técnico até o final do campeonato? Quer dizer, são muitos erros, né? Não é por acaso.
Nada disso é por acaso. A gestão do Botafogo é SAF, mas é igualzinho de clubes brasileiros. É parecido com a do Flamengo até, em algumas coisas aí dessas que eu estou citando, né? Nas pataquadas. E dirigente entrando em campo me lembra o Eurico Miranda. O Eurico Miranda fez isso algumas vezes. É verdade. Boa lembrança. Agora é Aqui, ó. Eu tenho uma lembrança pior. O Castor de Andrade entrou com Castor revólver. de Andrade. Entrou armado, exatamente. Entrou com revólver no gramado do Maracanã. Veja você. É isso, exatamente. Ó, o Diego Soares aqui, ele pergunta, uma boa pergunta aqui, que envolve o Palmeiras. O Palmeiras joga sábado, o Botafogo segunda. O Palmeiras ganhando empata com o Botafogo. Isso dá uma pressão a mais para o jogo do Botafogo, concordam? Diz aqui o Diego. Eu também queria ouvir... fala aí, Trajano. Não, já falei do Castor. Ah, sim. O Juca, tem essa pressão a mais também, de você jogar antes. Tem o fator Barueri. Você acha que isso é importante? O Arnaldo dá muita importância a isso. Eu não sei, cara. Eu acho que o Palmeiras está numa pegada tão forte que vão passar por cima de ser Barueri. Eu não sei Barueri, me parece. Só um detalhe, né, Juca? Além de tudo, tem um... Eu acho que a sua casa sempre é a sua casa. Mas, além de tudo, tem uma coisa a favor do Bragantino, que vai jogar com o São Paulo, não no Morumbi, onde o São Paulo está ganhando de todo mundo. Vai jogar na Vila Belmiro. Também tem uma questão aí a favor do Bragantino, entre aspas, nessa situação toda na próxima semana, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Barueri não vai fazer a menor diferença contra o Palmeiras, para mim, né? Eu acho que faz. Eu acho que faz, âncora. Eu acho que faz. Não acho que faça a ponto contra o Atlético Paranaense, a ponto de o Palmeiras não ganhar o jogo. Entre outras razões, porque o Atlético também não está atravessando um bom momento. Basta dizer que conseguiu perder para o Corinthians, coisa que ninguém estava conseguindo em Itaquera. O Corinthians só empatava. Então, não acredito que o Atlético faça frente ao Palmeiras nessa arrancada do Palmeiras. Mas que Barueri não é a mesma coisa do que jogar em casa, cabe 1/3 do número de torcedores praticamente. E tem a questão do gramado. Claro que o Atlético Paranaense não se incomoda de jogar em gramado artificial, por razões óbvias. Então, nesse aspecto, a grama natural prejudica, entre aspas, ambos. Mas o Palmeiras não pode ter Barueri como obstáculo. Acho que é mais vantagem para o Bragantino jogar contra o São Paulo na Vila. O São Paulo é mandante, mas será visitante, né? Não vai constar na estatística do São Paulo, se ele ganhar na Vila, que enfim ele ganhou fora de casa. Não vale, né? Continuará. Só se ganhar do Santos na Vila, né? Depois, né? Isso. Só se ganhar do Santos. Isto. Agora, se perder ou se não ganhar, dirão, São Paulo continua não ganhando fora do Morumbi, né? Então, não acredito que o fator campo nesta rodada seja tão essencial. Acho que o Palmeiras passa pelo Atlético Paranaense, empurrado pelo que fez no Newton Santos, empurrado por parte da torcida que poderá ir a Barueri. Agora, que é um absurdo, né? Que são os ossos do ofício. É o bom negócio feito com a W Torre, né? Que nesta altura do campeonato o Palmeiras tenha o seu estádio reservado para shows de música, em vez de para a arrancada final, é um absurdo. É um absurdo.